Gente, comecei a gravar, podem colocar a chamada, tá? Sérgio, pode repetir aí seu nominho que entrou antes da Tá bom, hora. professor. Povo apressado, meu Deus. Marina Estela. Tem mais gente? Eu não sei mexer nesse troço. Peraí, deixa eu ver aqui se eu acho. Só estão vocês duas, né? Aparecendo. Por enquanto, sim, professora. Bom, então vamos começar nossa aula de ametropias, né? Uma aulinha muito demonstrativa, né? A gente vai falar dos principais erros refrativos, né? No ambulatório... Oi, Carol! No ambulatório de oftalmo, quando vocês estiverem no internato, a gente vai trabalhar muito com isso, né? Hoje a gente teve uma novidade, que a universidade pediu para eu ter atendimento mesmo no público, com pacientes, porque a gente estava fazendo um ambulatório simulado. Acabava que não era muito simulado, porque os alunos sempre estavam com problema para enxergar, e aí a gente acabava examinando eles e descobria que eles estavam míopes, entendeu? E era muito engraçado, porque eles viravam um paciente mesmo, a gente fazia toda a anamnese, igual a aula passada, né? E aí acabava virando consulta mesmo. Agora, hoje, o professor Elci, me pediu para atender 3 pacientes, né? Por ambulatório. É um ambulatório muito lento, porque eu ensino vocês a fazer refração à mão, né? Então, com cálculo, é um pouco denso no início, né? Tem que ser bom de matemática. E, e aí eu falei, não, é ótimo, então a gente vai ter atendimento mesmo, né? Então, vocês vão ter a oportunidade de participar disso, né? Então, vai ser muito bom. E aí eu fiquei feliz, porque vocês vão ter contato com a especialidade, né? É um contato bem próximo. Então, isso é ótimo, tá? Pelo menos para... Eu sou suspeita para falar, mas é muito bom. Bom, vamos falar de ametropia, é uma aulinha um pouquinho densa, mas o finalzinho dela é bem interessante. Alguns slides vocês não vão estar muito embaçados, é de propósito, tá? Não é, e também não é para vocês, eu vou falar o que tá escrito neles, tá? Mas não é nem para vocês acharem que vocês não estão enxergando, nada disso, não. É porque são slides extremamente importantes de congressos internacionais e congressos fortes do Brasil, que principalmente o congresso da USP, que é o congresso mais importante de oftalmo do Brasil. E eu estava presente, eu fotografei o slide do professor lá dando a aula.
Então, para vocês verem a importância disso sendo falado hoje em dia, sobre as ametropias, principalmente a miopia, né? Então, eu quis trazer isso para vocês bem próximo, assim, não se assustem com o slide embaçado, mas foi de propósito mesmo. Não gosto muito de aula escrita, gosto mais de falar, então eu acho que vocês vão conseguir acompanhar bem o que eu vou querer dizer para vocês, tá bom? Então, as ametropias, né? Quando a gente fala de ametropia é o erro refrativo. Então, a Marina e a Estelinha, elas usam óculos. Então, elas têm uma ametropia, seja miopia, hipermetropia ou astigmatismo. Eu não uso óculos, então eu sou emétrope. Eu não tenho, por enquanto, nenhum erro refracional. Provavelmente, daqui a muito tempo, eu vou fazer 40 anos, vai demorar muito. E aí, eu vou começar a usar óculos para perto. Então, ano que vem, quando vocês me virem de óculos para perto, vocês vão falar, a professora fez 40 anos. Tá bom? Então, até agora estou livre, sou emétrope, mas eu não sei quanto tempo isso vai durar. Então, emétrope sou eu, amétrope sou eu e a Carol. Se a Carol tiver de lente, tá de lente de contato, Carol? Não. Agora, a Marina e a Estelinha estão de óculos, então elas têm uma ametropia, tá bom? E aí, não dá para falar de refração sem falar de física, mas é bem tranquilo, né? Que a gente vai falar de física aqui, obviamente, que nem eu lembro mais de física, né? Mas não tem como, tá? Então, é bem básico, né? Só para a gente introduzir mesmo, tá? Então, falando de refração, luz, né? Falando de luz, a radiação eletromagnética com mais de um comprimento de onda, sempre a gente tem que falar de luz, e o comprimento de onda. Então, tem o comprimento de onda curto e o comprimento de onda longo. O que a gente precisa saber de importante no espectro de luz visível, a luz que a gente enxerga, né? O espectro de luz de comprimentos de onda. Quando a luz é baixa, quando a luz é alta, quando a luz tem comprimento de onda curto, quando a luz tem comprimento de onda longo, né? Então, comprimento de onda curto, vamos lembrar? O que a gente pode ter? Eu vou explicar para vocês o que o comprimento de onda curto ele faz. O comprimento de onda curto, ele lesa tecido. O comprimento de onda longo, ele não lesa tecido. Então, o que a gente pode pensar num comprimento de onda curto, de uma luz bem comprimento de onda curto? Luz ultravioleta, né? E um comprimento de onda longo, por exemplo, quando a gente faz tratamento a laser, né? Quando a gente faz um tratamento a laser no olho ou no rosto, né? Esse laser, ele fura a nossa pele? Ele lesa a nossa pele? Não, ele faz uma queimadura muito superficial, né? Então, é um comprimento de onda longo, aquele laser vermelho que a gente usa na retina para tratar a retinopatia diabética, que a gente usa nos tratamentos dermatológicos, né? Agora, um comprimento de onda curto, como o raio ultravioleta, ele lesa o tecido, tá? Então, ele varia entre 380 e 780 nanômetros, e esse é o nosso grande espectro de luz visível, né? Então, a região infravermelho, perdão, região infravermelho, que é mais acima de 780, e a região ultravioleta abaixo de 400, né? Então, quando a gente fala da luz do computador, que é a luz azul, ela tem comprimento de onda longo ou comprimento de onda curto? Quem está me irradiando é luz azul. Eu estou sendo irradiada, Marina, Estelinha, Carol. A gente está diante de telas, a luz azul está radiando luz para a gente, né? E aí, me fala, é um comprimento de onda longo ou um comprimento de onda curto? Comprimento de onda curto. Curto. Então, a luz do computador, ela tem mais ou menos 403 nanômetros,
né? Então, as lentes Blue Control, que a gente coloca no óculos, né? Controle de luz azul, elas bloqueiam até 413 nanômetros, tá? Algumas, hoje, tem algumas com uma tecnologia maior. Então, quem fica 40.000 horas na frente do computador, é muito interessante colocar um filtro de luz azul no óculos, tá? Então, por quê? Agora vocês entendem por quê? Olha o espectro de visível de luz. Olha, vocês estão conseguindo enxergar o que eu estou dizendo, né? O que eu acabei de falar para vocês? Que uma luz de comprimento de onda longo, que é o que a gente faz o laser na dermato, que a gente faz o laser na retina, ele não lesa o tecido, né? Ele esfolia o tecido, ele trata o tecido. A região ultravioleta, ela lesa o tecido, né? Então, vamos pensar em tecidos em tecidos, né, do ser humano, né? Vamos dizer assim, tá? Então, por isso que a região ultravioleta, ela altera a célula para a formação de câncer de pele, né? Ela altera o tecido, né? Ela altera a região macular. Então, é extremamente importante a gente saber o comprimento de onda curto e o comprimento de onda longo, tá? Então, quanto menor o comprimento de onda, maior o dano, né? Quanto maior o comprimento de onda, menor o dano, tá bom? Então, gente, ainda tem gente fazendo chamada, e aí eu toda hora estou entrando no chat aqui, para ver se alguém está tirando alguma dúvida comigo. Se alguém tiver alguma dúvida, tenta falar um pouquinho no áudio aqui, assim, só dúvida, e aí eu olho no chat se tiver vergonha de falar ao vivo, tá bom? Que às vezes Professor, vocês têm vergonha. Oi, pode falar. no caso, entrar em contato com a luz azul, só que em um ambiente escuro, é pior? É mais prejudicial? Então, o ambiente escuro, a pupila vai fazer o quê? Vai contrair. Dilatar. Dilatar, isso. Então, vai entrar mais luz azul. Ah, entendi. Então, absorve muito mais, tá? É prejudicial. Então, aí a mãe que chega, eu acho engraçado, né? Porque as mães chegam, vou falar isso mais para frente, no consultório, criança de 6 anos com um celular iPhone, lá mexendo. Vamos lá ver o grau. Eu já falei para ele que ele não pode ficar. Doutora, à noite eu chego no quarto, ele está na luz escura, embaixo da coberta, jogando. Eu falo, legal, uma criança de 6 anos comprou um iPhone de 5.000 reais, né? Quem ele comprou o iPhone, né? Quem que deu o iPhone para uma criança de 6 anos, né? Então, assim, as pessoas querem passar as próprias culpas, né? Sempre para alguém. Fala para ele que ele não pode. Eu falei, eu não vou falar. Eu vou falar para você que ele não pode, né? Eu não vou falar para ele, né? Então, eu acho que isso é muito complicado, porque é a luz azul sendo irradiada, hiperestímulo de perto numa criança de 6 anos, né? Fora alteração de sono, comprometimento neurológico, incidência de luz, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Alguém me levantou a mão aqui, com isso. Sou eu. Oi, Clélia, pode falar, querido. É por isso, por conta desse comprimento de onda curto, que chega a ser perto da ultravioleta, que fala que quando você tem incidência de luz azul, seu cérebro interpreta como dia, aí atrapalha até naquela higiene de sono. Exatamente. Atrapalha o nosso sono. Então, antes de dormir, fica lá vendo o vídeo para você ver no celular. Você vai demorar. Todo mundo fala assim, eu preciso ver alguma coisa para pegar no sono, né? Então, é exatamente, o seu cérebro interpreta dia e você demora mais tempo para dormir. Ou você até consegue pegar no sono, mas você tem um sono que não entra no REM. Você faz um sono muito superficial, do cansaço mesmo, O até sono da luz. cansado. E aí, daqui a pouco, você desperta, né? Então, isso é real, tá? Isso é E real. aplicativo que tem filtro de luz,
É verdade ou é golpe isso? Funciona pouco. Assim, é claro que eles iam desenvolver isso, né? É óbvio, né? É uma máquina de ganhar dinheiro, né? Então, mas funciona pouco, né? Isso é um mito. Assim, o que eu falo, o filtro, ou você ficar no computador e usar um filtro, você vai diminuir a incidência, o bombardeio de luz de onda curta na sua retina, tá? Agora, isso não impede a interpretação cerebral, nada disso. Esse filtro não é para diminuir a intensidade de luz, é para você não, para a luz entrar e sair, mas o estímulo visual e o estímulo cerebral, ele continua. Eu acho que funciona muito pouco, mas quem sou eu para poder contradizer um aplicativo, né, de iPhone, enfim, mas ajuda muito pouco, tá? Não cai nessa, Ah, não. Mas o e óculos com filtro azul, quem fica muito tempo, vale a pena. Apesar da lente mudar um pouco a coloração e dar mais uma embaçada no óculos, né? Porque o tratamento é mais tratamento antirreflexo, blue control, tem película disso, no risk, para não riscar, enfim. O óculos fica mais denso, assim, né? Mas quem fica muito tempo no computador, vale a pena, tá? uma outra dúvida que eu tava, sabe aqueles Kindle de leitura? Sei. E tem uns que tem uma luz própria, né? Só que ela é bem fraquinha. Ela interfere também, tipo assim, prejudica, por exemplo, se ler antes de dormir, em quarto Não, escuro. o Kindle ele não tem tanta radiação de luz azul, não, tá? Aquele pequenininho assim de leitura, né? O e-book ali. Isso, Não tem, isso. não, tem não. Assim, todo eletrônico libera luz, né, gente? Então, se você quer ler, melhor você ler um livro para dormir, porque o eletrônico está liberando luz, mas é menos do que a luz do computador, tá? Mas libera sim. Eu não sei exatamente quanto, mas deve chegar aí perto de 500, mais ou menos. É menos, né? Mas com certeza libera luz, tá? Deve ser uma luz amarela, laranja, assim, intermediária, tá? Professora, Oi, amor. eu acho que ele tem a proposta da luz não ser direta. Acho que a incidência dos raios são cruzadas, eu acho que é de um lado para o outro e É, não para é, você. tem isso sim, tem isso sim. Só que assim, a gente está falando de lesão retiniana, o Kindle para leitura diminui bastante essa incidência por causa dessa proposta de raios, mas vamos lembrar que é um aparelho eletrônico, libera luz, entendeu? Então, mesmo que sejam cruzadas, se você não quer bombardeio de luz no seu olho, né? Até a luz incandescente da nossa casa libera energia, né? Então, às vezes a gente fala assim, vocês já viram paciente que tem propensão a ter melasma, né? A ter mancha de pele? A própria luz da incandescente que a gente tem em casa, ela libera uma quantidade de energia, né? Então, a própria luz incide no nosso cérebro, nossa estimulação, a alteração de dia. O nosso cérebro não está acostumado, ele não sabe o que é dia, o que é noite, se a gente tem uma quantidade de luz extrema entrando na retina. Então, qualquer luz elétrica, eletrônica, seja ela de luz incandescente até a luz de computador, ela vai liberar um espectro de luz visível, né? Só que a proposta do Kindle de leitura, ela é menor do que a do computador, mas libera a luz. Então, assim, vai lesar menos a retina, mas o estímulo visual cerebral para insônia, ele permanece, tá? Então, assim, eu não estou falando para não ler, mas assim, vai dormir, por exemplo, 10 horas da noite. Então, tenta ler até as 9, para você ter aquele relaxamento inicial para o sono, né? Eu tenho insônia, eu tenho 2 filhos pequenos, eu acho que eu não durmo há 6 anos direito à noite, né? Porque o meu mais velho tem 6 anos e até hoje, às vezes, ele dá umas acordadas e tudo mais. Então, assim, eu tenho muita insônia. Quando eu fico lendo no Kindle ou quando eu fico lendo no computador, é impressionante a demora que eu tenho para dormir e a quantidade, e como eu acordo muito rápido no meio da noite, porque eu já durmo mal. Agora, se eu pego um livro para ler com uma luz mais baixinha, por exemplo, eu li um estudo que a luz vermelha no quarto de criança, ela acalma mais. É uma luz de comprimento de onda mais longo, né? E a criança fica mais relaxada. E aí, o que eu fiz? Eu mudei o abajur dos quartos dos meus filhos, coloquei uma luz vermelha. Porque antes eles tinham uma luzinha azul de um abajur.
E eu falava, cara, essa luz azul aqui não funciona nada. E mudei para a luz vermelha. Gente, impressionante, assim. Eles vão para o quarto, começam a ler historinha e os dois. É uma rapidez, sabe? Eu acho que é um ambiente mais calmo, né? Mais propício. Então, essa quantidade de luz entrada na nossa pupila, que vai ser interpretada pelo cérebro, ela é prejudicial, seja para lesão de mácula, que é a luz azul ultravioleta, seja para a interpretação cerebral de dia e insônia, tá? Então, provavelmente na aula de neuro vocês vão ter essa aula de sono, não sei se vocês têm distúrbios do sono e tal, mas é extremamente importante vocês diminuírem esse bombardeio de luz antes de dormir, e o Kindle realmente tem uma proposta melhor, tá? Se vocês puderem ler livro por ele, é melhor. Professora? Oi. Bom Oi, dia. Daniel. Bom Isso. dia. Eu queria te fazer, na verdade, são duas perguntas em uma, né? Queria a sua opinião a respeito, porque eu já li bastante sobre isso, né? E é o seguinte, eu já li que a recomendação, que geralmente os especialistas, os oftalmologistas dão, é que a distância, né? Eu queria saber a sua opinião em relação à distância, né? Seja da TV, seja do computador. Eu já li que você tem que ficar no mínimo 2 braços, no mínimo, de distância, né? O ideal também é você Dani, reduzir o brilho, né? O contraste da tela, né? Certo? Dani, posso te fazer, posso te eu fazer uma outra pergunta? Claro, Rapidão. pode. Essa aula é sobre isso. Aí, eu vou te mostrar, assim, é muito interessante, a gente vai falar sobre isso, sobre distância, né? Sobre quantidade de brilho. E eu vou falar, vou amarrar muito isso com vocês agora. E aí, quando a gente acabar a aula, eu vou te chamar de novo, pode ser? Ok, obrigado. Pode? Combinado? Show, obrigado. Então tá. Obrigado. Então, aí no final da aula, Dani, eu vou te chamar de novo. Daniel, Valeu. vamos lá. Você quer me fazer outra pergunta? Daniel? Sim, sim. Outra pergunta seria em relação ao tempo de recomendação para ficar na frente do computador, tá entendendo? Quando acabar essa aula, eu vou te chamar. Aí, Ok, obrigado. aí você me faz de novo a pergunta. Se eu não te responder durante a aula, aí eu te falo de novo, pode ser? Ok, obrigado. Então tá. Sabia que essa aula ia dar dúvidas. Então, vamos continuar nossa física de refração, índice de refração, a velocidade da luz versus a densidade do meio. Se o meio é mais denso, o que acontece com a velocidade da luz? Ela diminui. Então, quanto maior o índice de refração, menor a velocidade da luz, né? Então, o ângulo de incidência a 90 graus de um raio luminoso, né, numa superfície de 90 graus, o ponto de refração. O que acontece? Quando vai de um meio menos denso para o mais denso, o raio faz o quê? Aproxima da normal. E um meio mais denso para o meio menos denso, o raio afasta da normal, né? Física purinha, né? Quando a gente fez a prova do vestibular, isso caiu, né? Então, um meio menos denso para o meio mais denso, água, ar e água. O raio de incidência se aproxima da normal, o ângulo se aproxima da normal, né? E aí, o que é o nosso olho? O olho é uma câmera fotográfica, porque nós temos a pupila, como se fosse o diafragma da câmera fotográfica, córneo cristalino, que são as lentes, e a retina, que é o filme, onde interpreta a nossa visão, né? Então, o que acontece na nossa interpretação visual? Aqui tem um videozinho do YouTube, como eu vou gravar a aula para vocês, é só para vocês depois, se quem tiver curiosidade, de assistir o videozinho sobre o olhinho e a refração. Então, o que acontece quando o paciente é emétrope, que sou eu e a Carol, né? O foco, ele é perfeito na retina. Então, nós não temos alteração visual. E na ametropia, que é a Estelinha e a Marina, né? O olho é o estado refrativo do olho não acomodado e os raios paralelos são focados sobre a retina. Na hora que você acomoda o seu olho para você tentar enxergar o que acontece, o raio sai da retina, né? E aí, a imagem forma depois da retina e a imagem forma antes da retina.
que é isso? Quando você é míope, o míope, ele tem um olho muito grande, né? Um olho, normalmente, ele varia entre 22 e 23 milímetros. Eu e a Carol, que não temos grau, somos hemétropes, temos um olho de 22, 23 milímetros. A Marina e a Estelinha, se elas forem míopes, elas vão ter um olho acima de 23 milímetros. Então, o olho do míope é um olho grande. Então, a luz, ela vai, não consegue, porque o olho é grande, ela caminha muito, né? E aí ela não consegue chegar na retina para a gente enxergar, para ter interpretação visual. Então, a imagem do míope, ela é interpretada onde? Antes da retina, porque a luz não consegue atravessar a retina para chegar na área nobre para enxergar, né? Que o olho é muito grande. E o hipermétrope, que tem um olho de 21 milímetros, um olhinho pequenininho, a imagem ela ultrapassa a retina, ela se forma depois da retina. Então, quando a gente coloca um óculos para o míope, o que a gente tem que fazer com o óculos? Aqui está a mácula, onde a gente enxerga. Aqui está a luz. A imagem está formando aqui. A Mari não está conseguindo chegar lá na retina para enxergar. Então, eu coloco uma lente aqui. Essa lente vai fazer o quê? Ela vai levar os raios de luz lá para a retina. E o hipermétrope, que a luz está formando aqui atrás da retina, eu vou colocar uma lente aqui que vai trazer os raios de luz para a retina, tá? Então, o míope tem olho grande, o hipermétrope tem olho pequeno. Eu e a Carol temos olho de tamanho normal, tá? Porque a nossa imagem forma exatamente na retina, né? Então, por convenção, esse objeto tem que estar a 6 metros, né? Desse olho relaxado, sem acomodação. E aí temos... Ui, meu Deus, deixa eu voltar aqui. A ametropia axial, que é o olho ser menor ou maior, como que a gente já falou, e a refrativa, que é a curvatura das lentes, no caso do astigmatismo. Então, o astigmatismo é o quê? A imagem do hipermétrope, olho pequeno, a imagem forma depois a retina, porque a luz vai ficar muito longa, atravessa o olho, né? O míope tem um olho muito grande, então a imagem vai formar antes da retina. A luz não consegue chegar lá, ela morre antes de chegar na retina, porque o olho é grande. E o astigmata, quem tem astigmatismo? A córnea, ela é irregular. Então, a luz, a hora que entra na córnea, a córnea ela tem que ser perfeitamente esférica. A hora que a luz ela entra na córnea, se ela tem uma irregularidade, ela faz o quê? O raio vai para cima, o raio vai para baixo, nunca na região central macular. Ele começa a distorcer. Então, o paciente ele fica vendo embaçado. Então, o míope tem dificuldade de enxergar para longe, o hipermétrope tem dificuldade maior de enxergar para perto, para média distância, mas dependendo do grau, para longe também, tá? E o astigmata vê tudo embaçado, né? Vê duplo, vê com sombra, né? Então, uma alteração da curvatura, tá? Não do tamanho do olho. E aí, agora a gente vai falar da miopia, né? A imagem é formada na frente da retina, por quê? Porque o olho é longo, então tem a miopia axial, que o diâmetro antero-posterior do olho é aumentado, aquilo que a gente já falou, né? Também existe a miopia de curvatura, que ela é rara, né? Principalmente acontece, tem uma aluna, que é a Jéssica, acho que está no 9º período, ou no 10º, ela está escrevendo um trabalho sobre isso, né? Uma miopia de curvatura em pacientes diabéticos. Por quê? O paciente diabético, o cristalino, que é uma lente biconvexa, ele engorda, ele aumenta o tamanho. Por que ele faz isso? Porque a quantidade de açúcar, o meio hipertônico, o cristalino é uma esponja, ele puxa a água para dentro, então ele aumenta o tamanho, né? Então, o cristalino aumentando o diâmetro anteroposterior, o paciente faz uma miopia induzida por aumento do diâmetro anteroposterior pelo diabetes.
Então, muitas vezes, a gente chega, vai consultar paciente diabético, pergunta, quanto foi a sua última glicemia? Aí ele vai falar 300, eu vou falar assim, olha, então você vai controlar a sua glicemia e você vai voltar depois para a gente refazer a refração. Por quê? Porque pode induzir uma pseudomiopia. Esse paciente pode ficar míope por hiperglicemia, tá? Então, sempre, por isso que é extremamente importante a gente perguntar quanto que está a última glicemia do paciente, ou a hemoglobina glicada, que ela é a quantidade de glicemia nos últimos 3 meses, né? E ela tem que estar abaixo de 6, tá? Então, lembrar da miopia de curvatura, também em pacientes com uma catarata que a gente chama de catarata nuclear, que a catarata nuclear, o núcleo do cristalino fica muito denso, enche o cristalino e induz uma miopia por alteração do diâmetro da curvatura do cristalino, tá? E também uma miopia... Professora, Oi, amor. desculpa, você pode repetir a fisiopatologia em relação à diabetes? Posso. O que acontece? Existe uma hiperglicemia, né? Então, os meios ali, o moracoso, ele está hipertônico, né? Porque o moracoso, ele tem mais ou menos a mesma concentração do nosso plasma sanguíneo. Então, ele também está hipertônico. E aí, o meio hipertônico, o que acontece? O cristalino, ele começa a puxar a água, fica muito hipertônico. E aí, ele começa a aumentar o tamanho dele, tá? Ele funciona como se fosse uma esponja. Então, é uma lente biconvexa, e aí ele começa a aumentar o tamanho, tá? Por hiperglicemia, por aumento de quantidade de líquido mesmo, tá? Entendi. E aí, como está muito hipertônico, a gente fica com mais líquido ali, né? Então, é como se estivesse desidratando, entre aspas, aquela região e começa a ficar mais edemaciado. Então, o cristalino, ele enche de líquido, aumenta. Se a gente tem um cristalino assim, com o olho... por exemplo, eu que sou emétrico, tenho um cristalino do tamanho normal. Se eu ficar diabética, meu cristalino faz assim. Automaticamente, o que acontece com o tamanho do meu olho? Ele aumenta, né? Porque o cristalino cresceu. Então, eu vou fazer uma miopia induzida, tá? Isso mais raramente pode acontecer com o moracoso, realmente, só ali no moracoso com índice de refração, se ele ficar mais denso, por algum processo inflamatório, no vítreo e no cristalino, como a gente já falou, tá? A miopia pode acontecer. O comum é a miopia axial, né? O tamanho do olho realmente ser maior. Autossômica dominante, e aí começa aquilo que o Dani está questionando, né? Então, a gente vai começar a falar sobre isso. Tem um fator genético da miopia, a hipermetropia ela é muito maior, a hereditariedade da hipermetropia, tá? O auto-hipermétrope pai e mãe muitas vezes passa para os filhos. Ela é autossômica dominante, a miopia, então o pai e a mãe míopes, o filho também pode desenvolver miopia, então tem um fator ambiental, tem um fator genético. Agora, vamos falar do fator ambiental. Hoje sabemos que a miopia é induzida pelo ambiente, né? Então, o fator ambiental é extremamente importante, tá? Extremamente importante. E tem relação com a escolaridade. Então, os pais têm um maior nível de escolaridade, eles conseguem identificar os problemas refrativos nos filhos um quanto antes, né? E, infelizmente, hoje eu falo que olho é um problema de saúde pública, porque tudo é caro no olho, né? Então, como eu já falei, cirurgia de catarata é caro. Óculos é muito caro. Muito caro. Quem usa óculos sabe disso. Então, uma família que ganha uma Bolsa Família, né, que tem lá 5 filhos, e tem uma criança com 7 graus de miopia, essa família não vai perceber, ou se perceber, ela não tem condições, zero condições de comprar um óculos para essa criança, né? Um óculos, ele custa mais de R$1.000, tá? Por incrível que pareça, né? Um bom óculos, né? Então, alguns lugares do Brasil existem a fábrica de óculos pública, né? Que fazem alguns convênios com algumas óticas e tal, mas isso funciona muito mal,
O melhor lugar que eu já vi funcionar é em São Paulo, né? Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, é uma catástrofe a questão de saúde do olho, né? E o que acontece com essa criança que tem 7 graus de miopia? Ela vai reprovar na escola. Ela vai reprovar na escola. Aí, o que acontece com essa criança de 7 anos que não tem dinheiro para comprar o óculos, que os pais não têm esse sentimento, não têm, infelizmente, essa perspicácia de perceber que a criança não consegue porque não enxerga, né? E os professores, infelizmente, poucos estão habilitados para poder perceber esse tipo de problema. É mais fácil levar a criança para o neuro, para o psicólogo, e aí o que acontece? A criança tem déficit de atenção e hiperatividade. Aí começa a chumbar a criança de Ritalina, Concerta, Venvance, enfim, aí a criança fica assim, ó, né? E aí ninguém percebe que esse menino não enxerga, né? Então, é muito triste, é muito triste. Quando eu estava na faculdade, a gente fez um trabalho muito legal, chamava de Olho na Escola. Eu era presidente da Liga de Oftalmo por muito tempo, eu sempre quis fazer oftalmo, desde que eu entrei na faculdade de medicina, e esse projeto foram mais de 5.000 exames em escola, né? Então, a gente levou uma tabela de acuidade visual, uma tabela de Snellen para a escola, e todo dia a gente ia nas salas, a gente conversava com a diretora e fazia a acuidade visual das crianças. E as crianças que não conseguiam enxergar, elas iam para um ambulatório. A gente conseguiu fazer um convênio com uma ótica que fornecia os óculos, a gente divulgava, né? Olha, a ótica é muito legal, né? Tem que fazer esse meio de campo aí, dar o óculos para a criança e a criança ganhava o óculos para ir para a escola. Então, esse trabalho virou mestrado de pelo menos uns 4 professores da faculdade, foi super premiado, né? Eu achei muito interessante, eu queria desenvolver esse trabalho com a Liga em Vassouras, só que agora na pandemia as coisas ficam muito complicadas. Quem sabe ano que vem a gente consiga fazer esse trabalho, porque é um trabalho muito legal vocês vão ficar chocados com a quantidade de crianças que têm déficit de aprendizado na escola por falta de óculos, tá? Então, ela pode... Desculpa, professora, ia só fazer um comentário. E é pior ainda, tipo, nesses casos, porque não é um óculos único, né? Então, assim, o grau geralmente vai evoluindo com o tempo. Vai evoluindo. Sempre fazendo, refazendo. Mas se ele conseguir pelo menos um óculos, né? Eu acho que já resolve muita coisa, né? Então, é isso, né? Vai desenvolvendo a visão, mas a gente tem que dar o pontapé inicial, né? Ela pode ser benigna, que não sei se a Mari e a Estelinha são míopes, mas ela pode ser benigna, provavelmente são, e ela pode ser maligna. O problema é a miopia maligna, a miopia de alto grau, a miopia que vai aumentando o olho, e o olho vai ficando fino, rarefeito, o epitélio pigmentar da retina, ele fica todo aberto. Você faz um mapeamento de retina, vê a esclera lá no fundo, branca, de tão esticado que é esse olho, de tão enorme que é esse olho, né? Chama fundus miópico. Esse fundus miópico estica a retina e descola. Então, uma das principais causas de cegueira e descolamento de retina em pacientes auto-míope, né? E baixa visual para longe. Oi, pode falar. Eu tive descolamento de retina, porque eu sou míope de alto índice. Aí o meu Quem tá falando? Laura. Oi, Laura. O meu é maligna? Você tem quantos graus de miopia? Eu tenho 12 no olho direito e 10,75 no esquerdo, fora o astigmatismo. Sim, acima de 6 a gente considera já, tá? Uhum. Aí o meu foi por conta disso, então. Com certeza. Esticando e aí rompeu. Com certeza, porque vai esticando, esticando, e aí faz uma rotura, entra líquido e faz descolamento de retina, tá? Por causa da alta miopia, com certeza absoluta, tá? Tá bem, obrigada. Esse é o problema, né? Temos aqui na sala
uma pessoa que já passou por isso, né? Então, Já. é um problema muito sério, né? E aí, Daniel, a gente vai começar a falar agora das suas perguntas e no final eu vou ver se você tirou todas as suas dúvidas, né? E, lá, o que está Ok. acontecendo? Uma epidemia de miopia no mundo, né? Por que isso está acontecendo? Então, uma epidemia. Então, 40% da população nos Estados Unidos é míope. Gente, quem não quer fazer oftalmo está perdendo. Porque você consegue Professora, entender. Oi. desculpa te interromper, mas rapidinho. No caso, eu não entendi muito bem o que você quis dizer lá na miopia, quando em relação ao olho ser pequeno ou grande. Eu entendi a entrada de luz, né? Na frente e a outra atrás da retina, mas eu não entendi quando você fala que ele é pequeno ou grande. Então, o olho geralmente tem 23 milímetros. Um paciente míope, ele tem um olho mais ou menos de 24 milímetros. Ele já nasce com esse olho mais aumentado, se ele tiver uma alteração genética, hereditária, né? Mas essa miopia, ela pode ter um aumento induzido pelo ambiente. Então, o olho vai aumentando de tamanho no decorrer da sua vida, tá? Então, todo bebezinho, ele nasce hipermétrope, nasce com um olhinho pequenininho. E ele vai crescendo o olho no decorrer da vida. Quem não vai ser míope, como eu parei o meu olho com 22, 23 milímetros. Agora, desculpa, que teve descolamento de retina, fala de novo para mim, como nome. É Laura. Oi, Laura, perdão. A Laura, ela foi desenvolvendo o aumento do diâmetro anterior-posterior dela no decorrer da vida. Então, a Laurinha provavelmente tem uns 26 milímetros de olho, né? Então, existem as causas. Eu uso óculos desde 1 ano e meio. Existem as causas hereditárias, você vai ter um olho induzido pela sua hereditariedade, o tamanho do seu olho, e existem as causas ambientais, tá? Então, Meu pai tem alto índice também, aí o meu é hereditário, né? hereditário, com certeza, tá? O seu é hereditário. Então, o que que é... Oi. Nessa questão da maligna da Laura, tem alguma relação com movimentos bruscos também? Então, a descompressão brusca num olho muito grande, 26 milímetros, ela pode induzir uma rotura. Então, quem é automíope, por exemplo, a Laura, não é indicado a Laura a saltar de paraquedas, a pular de ponta na piscina, tomar bolada no olho, porque qualquer descompressão brusca pode fazer uma rotura e essa rotura entrar líquido e descolar a retina, né? Então, fora as alterações já do fundo miópico, de um fundo com miopia, que tem rarefação do epitélio pigmentar, que fica muito esticado, todas as alterações de atrofia retiniana, né? Então, todas essas regiões são muito frágeis, né? As junções celulares, elas são muito fragilizadas. Qualquer descompressão brusca, você pode roturar e entrar líquido embaixo e fazer um descolamento de retina, tá? Então, as descompressões não são indicadas para quem tem miopia acima de 6. 40% da população dos Estados Unidos tem miopia, né? Então, o que está acontecendo, né, gente? 85% da população chinesa tem miopia, 50% da população japonesa tem miopia. O início entre 7 e 16 anos. Então, a criança começa lá, quando ela exatamente está alfabetizando, então a miopia começa a aparecer nessa faixa etária, né? Principalmente miopia hereditária. Agora, se é uma criança que tem estímulo de perto desde 2 anos de idade, ou seja, se você dá um tablet para o seu filho de 2 anos e deixa ele ali horas vendo desenho, você pode ter um sério problema quando ele tiver 7 anos, tá? Então, eu vou explicar isso para vocês. E um intenso aumento de uso de óculos e de lente de contato no mundo. Então, como estava falando, quem não quer fazer oftalmo, pensa bem, porque você vai ter paciente o resto da sua vida, né? A gente está vivendo uma outra epidemia junto com essa pandemia de agora, que é a miopia, né? A miopia é extremamente incidente no mundo. E aumento da incidência das complicações da miopia degenerativa, né, como descolamento de retina, o olho vai crescendo por hiperestímulo e a retina fica muito fina, rotura, descolamento de retina, tá? Esse é o problema da
dessa epidemia. E aí, gente? E o futuro, né? 2010, 1,4 bilhões de míopes, ou seja, 27% da população mundial. Em 2050, 4,8 bilhões de míopes é a estimativa. 50% da população mundial, né? Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É uma bomba, né? Ou seja, o gasto de saúde pública absurdo, né? E os fatores para isso? Então, aqui, como eu falei para vocês, né? Esse aqui é um slide do Congresso. A gente foi começado a discutir sobre, eu vou traduzir para vocês aqui, tá? Crianças que ficam com muito estímulo de perto. Então, computador, coloca a criança em tudo de aula, né? Criança começa às 7 horas da manhã, faz inglês, aí faz português, aí faz matemática, aí vai a professora fazer tarefa com a criança em casa, 11 horas a criança tem aula de Kumon, que eu não sei quem que inventou isso, aí eu não sei porque a criança tem que falar 7 línguas, entendeu? Aí ela vai para a escola, aí chega na escola, a criança fica o dia inteiro assim, aí ela volta da escola, ela vai para o Kumon depois de novo, que é um outro Kumon, aí ela vai para aula de alemão. Eu tenho um amiguinho do meu filho, que esses dias eu fui buscar ele para brincar com meu filho, falei com a mãe, pode ser de manhã? Não, ele tem aula particular, mas ele tem quantos anos? 6. Ah, tá. Tá, beleza. E eu posso buscar à tarde? Pode, depois das 7, que ele sai da escola, ele vai para o físico, porque ele tem aula de inglês, você pode buscar ele no físico? Eu falei, caraca, o garoto fica o dia inteiro estudando, e fora que ele veio para minha casa brincar, ele veio com um celular, com um iPhone desse tamanho aqui, com o jogo dele, ou seja, o menino é pálido, ele é desse tamanho, amo, tá? Mas assim, a criança maravilhosa, mas eu fiquei assim, assustada, porque é um menino que tem um potencial para isso que a gente está falando absurdo. Então, a criança que fica num hiperestímulo de perto o tempo inteiro, né? E ele não sai para brincar na rua. Por que que ele não sai para brincar na rua? Poxa, a gente hoje vive... Eu brinquei na rua, né? Meus filhos não brincam na rua. Eles agora estão lá embaixo brincando no play, mas assim... com todo cuidado, a gente sabe que hoje é difícil, que é perigoso, quem mora em grandes centros, né? Complicado. E qual que é a importância disso na vida da criança? O sol. Existem estudos já comprovados, absurdamente Fazer amigo também, professor. Oi? Fazer amigo também. Também, socializar, com certeza, né? Mas eu estou falando do desenvolvimento da miopia, né? Então, o hiperestímulo de perto, o excesso de convergência, faz como se o olho fosse para a academia todo dia. E ele vai fazendo uma hipertrofia. Esse olho vai aumentando. O que que o sol faz? A gente descobriu que a constrição pupilar, né? Que a constrição pupilar, o sol, a indução do sol, né? Diminuindo esse hiperestímulo, o brincar de longe, o próprio olhar para longe, criança correr, jogar bola, o sol estimula a dopamina na retina. E a dopamina tem um fator muito grande na diminuição da progressão do tamanho do olho, tá? Então, é muito importante tirar essas crianças do perto e colocar para brincar, para ir para fazer exercício ao ar livre, esporte, jogar futebol, coisas que hoje nós estamos perdendo e piorando na pandemia, né? Então, é muito importante isso. E qual é o preconizado da Sociedade Brasileira de Oftalmologia? Até 2 anos de idade, 0 tela. 0. Depois de 2 anos de idade, a gente preconiza até 7, né? Mas a gente está vendo que é difícil. Então, 2 horas por dia, no intervalo de meia hora cada. Então, fica meia, deixa a criança ver de longe, andar, brincar, meia hora longe, tá? Porque eu tô vendo, meu filho de 3 anos, que a gente ficou sem escola, né? Ele tinha aula online, né? Então, a escolinha vinha com histórias online, aí vinha a professora contar a história. Era uma vez 3 porquinhos, ele lá. Então, a gente ficava, e aí eu falava, meia hora, hein? Meia hora. E a professora também ficava
né, ali 20 minutinhos e saía fora, porque a criança também de 2, 3 anos não aguenta ficar ali muito tempo vendo desenho, né? E aí, existe alguma maneira de prevenir o crescimento axial do olho, né? A prevenção para essa alta miopia que a Laurinha teve? E aí, o que a gente vai fazer, Daniel? Vai colocar uma barra na cabeça da criança, né? Criança que fica de 7 da manhã até 10 horas da noite no Kumon. A gente vai fazer o quê com essa criança? Criando gênios e problemáticos, né? Porque a criança vai ser gênia, mas não vai ter nenhuma interação social, né? É muito difícil. Você vai passar na USP para medicina, fazer residência na USP, tudo não sei aonde, vai para Harvard, mas não vai saber atender um paciente porque você tem uma relação médico-paciente péssima, porque você não tem inteligência emocional nenhuma. Então, você prende uma criança em um monte de aula, em um monte de coisa, e aí, deixa essas crianças com essas barras para não fazer tanto estímulo de perto, né? Porque de 40 a 40, 30 centímetros é o que a gente está falando de estímulo de perto, né? E aí? E essa progressão, como que a gente vai diminuir? Então, existem os pacientes que não têm nenhuma risco de desenvolver miopia e os pacientes que têm alto risco de desenvolver a miopia maligna e de progressão, né? Então, o que acontece? O paciente, às vezes, não tem nenhuma hereditariedade, nenhuma história na família, né? Ele vai e começa a fazer o hiperestímulo de perto, não sai para brincar, fica na tela 24 horas por dia e ele pode começar a fazer um crescimento ocular induzido pelo ambiente, né? E aí? E aquele paciente que já tem hereditariedade, tem um alto índice de desenvolver miopia? O que a gente tem que fazer para diminuir essa progressão? Então, quem não tem ninguém na família, os meus filhos, por exemplo, vai brincar na rua, reduz a quantidade de tablet, de celular, provavelmente essa criança vai evoluir muito bem e não vai ter miopia. Agora, você tem um histórico na família, igual a Laura, o pai já tem alto grau, ela já tem, né? Se você der um tablet para a Laura, com 3 anos de idade, deixar ela fazendo esse 1 milhão de aulas, o que vai acontecer? Ela tem uma chance enorme, enorme de desenvolver. E a gente sabe que colocar o óculos só no olho da Laura não vai parar a progressão. Então, a Laura começa lá com 2 graus de miopia, lá com 7 anos, colocar só o óculos nela, a gente já viu que essa história de se não usar vai aumentar, isso não existe. Se usar vai aumentar, se não usar vai aumentar, né? Então, a gente viu que a lente do óculos, ela não é suficiente, tá? Agora, eu tô vendo essa miopia progredir, né? Às vezes, só a lente do óculos, a gente para ali, ele evolui meio grau em 1 ano, não tem aquela progressão intensa. Agora, tem criança que a gente passa o óculos da miopia, dali a 1 ano ele está com 2,5 graus maior, a mais, né? Opa, essa criança tem um sério potencial para desenvolver miopia degenerativa, miopia grave, com descolamento de retina. E o que a gente faz essa criança que começa... Eu tenho um paciente, o Rafael, que ele começou com 2, 2,5 em 1 ano de aula online. Ele tem 9 anos. Ele aumentou 2,5 graus. Eu passei só o óculos para ele. Rafael, olha, seu olho saiu de 2 para 4,5 em 1 ano, tá, mãe? Tchau, beijo. Nossa, aumentou, tchau. É isso que eu vou fazer? Não, eu vou diminuir os fatores ambientais. Então, o que a gente pode fazer? O que eu passei para o Rafael? Atropina. Existem várias fórmulas da gente condensar isso. Existe a ortoceratologia, que a gente coloca uma lente de contato dura no olho da criança na hora de dormir, e ela vai empurrando a córnea e vai diminuindo a quantidade de miopia no olho. Não é utilizado no Brasil, tá? Hoje o que a gente faz é atropina diluída, um colírio de atropina diluída. Por quê? Essa atropina, ela vai fazer uma midríase na criança e vai fazer um embaçamento visual de perto. Então, ele vai desanimar um embaçamento rápido, não é prolongado. Ele vai enxergar de perto, mas a gente vai criar um desestimular essa criança no hiperestímulo de perto. E com isso a gente vai diminuir essa progressão da miopia tão rápida, tá? E vai estimular outros fatores, sair de tela e brincar fora, né?
porque o próprio sol estimula a dopamina, né? Então, que diminui a progressão do olho. Tem alguém querendo falar comigo? Pode falar. Sou eu, a Laura. Oi, Laura. Eu comecei a usar óculos com 4 anos, eu tinha 1,5 grau. E o meu grau nunca parou, né, de evoluir. Aí depois que eu fiz a cirurgia de descolamento de retina, subiu mais do que o normal, subiu acho que 2 graus. Porque Depois, provavelmente eles colocaram gás ou óleo de silicone, aí seu olho aumentou o tamanho. O médico falou que eu acho que eu não sei, me explicou, mas eu não sei explicar. Aí, desde então, o meu grau tinha estacionado. Aí agora, na semana passada, quando eu fui novamente no médico, o meu grau do outro olho, sem ser o que eu operei, subiu de novo. Tem alguma coisa que eu possa fazer para ele parar de subir? Quantos anos você tem? 21. Infelizmente, não. Porque eu O também que a não gente posso pode operar, né? fazer, o que a gente pode fazer é te examinar. Porque, assim, até 21 anos, você vai ter mais... Até 23 anos o grau estabiliza, tá, Laura? Então, essa história de, meu grau nunca estabilizou, isso é lenda, né? Eu estabilizo o grau de todos os meus pacientes com 23 anos, né? Então, paralisar a musculatura, cicloplegiar, fazer um bom exame. Então, você provavelmente teve o último aumento dos moicanos, tá? Daqui a pouco, você vai estabilizar esse grau. Porque até o meu médico achou que também já tinha estabilizado. Ele, nossa... Não estabiliza com 21. Não estabiliza ele falou, com 21. não, achei que tinha parado. Aí, não parou. Faz é assim, 19 e 20, pseudoestabilização. Com 21, aumenta de novo, 23 para, tá? Então, até porque a gente só indica cirurgia refrativa para corrigir o grau com 23 anos. Porque 19 e 20 faz uma pseudoestabilização, 21 aumenta e 23 para. Então, com 23, você vai parar de aumentar o grau. Agora, tem que ver o quanto aumentou, porque se for mais de 0,75, tem alguma coisa aí que você deve estar hipercorrigida, tá? Não, então, tem que ver direitinho. Tem que cicloplegiar você toda vez. O que é cicloplegiar? Pingar colírio para paralisar a musculatura. E eu não posso operar, né? Por conta do descolamento de retina. Você não pode operar o olho do descolamento de retina? Depende. Depende. A gente tem que ver como é que está essa cirurgia, porque a cirurgia é muito superficial na córnea. A sua contraindicação cirúrgica provavelmente é pelo grau, porque a gente opera miopia até 10 graus, né? Então, talvez você não tenha, não vai conseguir tirar todo o grau do seu olho, né? Então, depende muito, tá? Não é contraindicação absoluta, não. Contraindicação absoluta é glaucoma, tá? Então, tem que avaliar, tá bom? Tem que avaliar. Tá bem, obrigada, professora. Nada. Acho que Maíra está querendo falar comigo. Professora, Oi. Quando você diz que estabiliza até 23 anos, é a benigna, né? A maligna também, tá? A maligna também, porque o olho já cresceu tudo que tinha para crescer, né? Então, imagina, você vai ficar aumentando miopia até 90 anos, né? Você vai explodir o olho. Então, assim, a tendência é realmente paralisar com 23, tá? Se começar a aumentar muito, depois você está hipercorrigida. Então, por isso que eu estou falando. Aí, seria interessante entrar com alguma medicação cicloplégica, atropina e acompanhar de perto. Aí, para adulto, dá para fazer lente de contato, ortoceratologia, lente de contato rígida, para tentar segurar um pouco. Mas é muito raro você ter aumento de miopia, assim, tão grande depois de 23 anos, tá? Então, tem que tomar cuidado, tem que ver se não tem outra coisa, se não é diabetes, se não está desenvolvendo uma catarata. Tem que olhar direitinho, tem que fazer uma boa consulta para ver o que está acontecendo. Professora. Oi. Estela. Oi, eu uso óculos desde 6 anos, né? Aí, acho que com 15 anos, o meu grau parou de aumentar, mas assim, alto. Eu tenho 6,25 em um olho e tinha 4,50 no outro. E ficou assim, isso foi com 15, e eu fiquei com esse grau até ano passado. Quando eu fui no médico ano passado, tinha aumentado que tem menos, que era 4,50, tinha ido para 5. Você mudou de médico? Mudei, mas eu já tinha, tipo assim, eu já ia nessas duas médicas, entendeu?
Então, nessa mesma meio média. grau, você está com quantos anos? 23. Meio grau não faz muita diferença. É até mais que 0,75 que chama a atenção. Você ficou de 15 até 23 sem aumentar, aumentou meio grau, você está praticamente estabilizada mesmo. E a sua médica fez muito bem para você, porque ela estabilizou o seu grau com 15 anos. A gente interfere muito nisso, tá? Nossa, mas Então, eu tenho muita preocupação com o meu eu vou olho dar, também. eu vou sempre dar um tive. mérito para sua médica, não para você. Pode Tá? deixar, porque ela é muito boa mesmo. Eu sou apaixonada. É ela que segurou, tá? De verdade. E aí, gente, o controle da miopia na infância, né? A gente está falando de criança, né? E aí, como é que a gente vai fazer para controlar isso, né? Essas causas atuais de miopia, né? E aí, olha lá, né? O inferno da nossa vida, né? Esses dias meu filho chegou com um cartão, ele tem 6 anos em casa, mamãe, isso aqui, ó, o cartão do meu amigo. Falei, ah, é? Que amigo? É da minha sala. Então, esse aqui é o negócio dele, que hoje ele vai fazer uma live, que ele tem um canal no YouTube, aí a gente tem que inscrever no canal, tem que inscrever no canal dele do YouTube, porque ele vai fazer uma apresentação. Pô, menino de 6 anos, né? Aí eu falei, ah, tá, filha, me dá aqui. Então é isso aí, né? O que eu vou fazer da minha vida? Não sei, né? Eu tento segurar o máximo que eu posso, mas eu acho que é impossível, né? Impossível. Hoje na escola tudo é link, QR Code, né? Nem eu sei mexer em QR Code, meu filho sabe. Então, o livro de inglês é todo em QR Code. Então, o que a gente tem que fazer é orientar, conversar em casa, né? Limitar. Hoje a gente tem um negócio que chama Family Link, né? A gente limita o que a criança entra, acesso, a gente consegue controlar o celular da criança inteiro, né? Trava de onde você tá, passou de 2 horas, trava, o celular para de ligar. Então é você controlar o que seu filho usa. Tirar é impossível, né? Mas controlar é o que a gente sempre preconiza, né? Então, hoje é uma discussão absurda sobre isso, né? Miopia, criança crescendo e alteração visual grave, né? O problema é a miopia maligna, a miopia degenerativa, né? O olho crescendo de uma forma muito importante. A criança que não sai, que não se comunica com outras crianças. E aí, existe alguma coisa que possa ser feita para controlar o aumento da miopia do meu filho, né? O que a gente vai fazer com isso, né? Então, esse trabalho aqui é um trabalho extremamente importante no Brasil, né? Do Milton Ruiz Alves, que é um grande oftalmologista. Quem fizer oftalmo e for para a USP, sabe que é um cara fenomenal, né? Ele escreve muitas coisas interessantes. Quem quiser estudar sobre isso e procurar saber sobre o que ele fez de trabalho, né, com isso, então descobriu que a atropina, né, 0,01 ou 0,05% por dia, né, é o melhor tratamento para a gente hoje conseguir diminuir a progressão da miopia em criança pequena. Então, a gente pinga à noite, pede para a mãe pingar à noite, antes da criança dormir, né? Esse colírio, e de manhã, quando ela acordar, ela vai ter um pouco da paralisia da musculatura ciliar ainda, e ela vai fazer um desfoque miópico leve e vai diminuir a progressão da miopia, tá? É extremamente utilizada, eu estou utilizando muito, é uma coisa muito nova hoje, mas a gente já está avançando muito e está vendo um controle. A ortoceratologia, que é aquela lente de contato rígida que a gente coloca na criança para dormir, e a lente vai empurrando a córnea, vai diminuindo o tamanho da córnea para o olho não ser estimulado, não é utilizado no Brasil. Esses dias eu tenho um grupo de WhatsApp de residência com as minhas amigas, e aí uma amiga, alguém utiliza a ortoceratologia? Estou com uma criança aqui que está com 8 graus de miopia, né? Aumentou 4 graus de um ano para o outro e tal, e alguém tem experiência? Eu não tenho nenhuma experiência com ortoceratologia, até porque imagina você colocar uma lente de vidro no olho de uma criança para dormir, é uma coisa praticamente impossível. Eu não consigo pingar colírio lubrificante no olho do meu filho, imagina colocar uma lente, né?
Então, é muito difícil. E algumas lentes de contatos hidrofílicas para algumas crianças maiores, a gente ainda consegue, ela é mais durinha, a gente consegue encaixar na córnea, mas tem que ter todos os cuidados de lente de contato, a mãe tem que estar presente. Então, o que a gente está usando hoje é a atropina, né? A gente dilui a atropina 001, pinga antes de dormir. A atropina ela tem um efeito até de uma semana, então a gente usa todo dia. Ela paralisa a musculatura ciliar, a criança para de acomodar, e aí começa a diminuir essa progressão tão rápida da miopia, e a gente está tendo resultados, assim, muito incríveis com essa utilização. Professora, E aí? Oi? você pode explicar de novo, por favor, a relação entre paralisar a musculatura ciliar e... Porque, tipo, eu não estou conseguindo entender como que isso de você não acomodar o olho para focar a visão vai ajudar no não crescimento do olho. Eu não estou entendendo Olha essa só, parte. quando a gente está fazendo a visão de perto, o nosso olho faz uma coisa, divergência, convergência. Então, ele faz uma convergência. Quando ele faz a convergência da musculatura, imagina que meu rosto é o olho vai hipertrofiando, ele fica nessa posição assim. Então, é como se você estivesse indo para academia. Então, o seu olho vai ficando gordo, vai hipertrofiando, vai ficando musculoso, ele vai crescendo, tá? Porque eu estou o tempo todo assim. Quem faz isso aqui na aula de anatomia? A musculatura ciliar, a gente falou isso. Então, quando eu pingo o colírio de atropina, eu vou relaxar a musculatura ciliar. Então, essa criança, na hora dela ler, ela vai ter um mínimo de acomodação. Então, o olho vai parar de hipertrofiar e engordar. Ah, sim. Acho que agora eu entendi. Porque, Entendeu? tipo, quem faz essa acomodação para focar o olho é a musculatura ciliar e aquelas fibras zonulares, né? Isso, exatamente, que está ligado nas fibras zonulares. Então, quando eu Entendi. pingo a atropina, eu vou paralisar, eu vou relaxar essa musculatura. Então, ela vai fazer assim, ó, tuque, que eu vou usar uma vez só por dia. E aí ela vai deixar a criança enxergando de perto, que ela vai paralisar muito pouco, mas ela vai ter um efeito muito grande na hipertrofia do olho para ele não ficar crescendo, entendeu? Entendi. Mas isso não vai atrapalhar ela a enxergar, não? Não atrapalha enxergar porque ela é muito diluída, tá? Ela vai paralisar algumas fibras, né? E vai ter um efeito maravilhoso na hipertrofia, tá? Ela vai paralisar algumas Ah, fibras, não todas. A criança consegue enxergar, mas ela não acomoda tanto, não tem tanta força entendi. mais na musculatura. Só que tem o problema, que a atropina tem muito efeito colateral, né? Ah, entendi. Taquicardia, então a gente tem que diluir 001, Ah, tá? entendi. Entendi. Obrigado. Entendeu? Aham. Então Valeu. tá. Professora, Então, oi. e aí para enxergar de longe, tem algum impacto também? Nenhum impacto. Longe a gente usa a divergência, né? Não vai ser a convergência. Então, nenhum efeito. Longe vai ficar Então, muito bem. para enxergar de longe, não precisa acomodar o Na, cristalino, não, né? a Aí gente só tem foca. uma acomodação muito menor, né? Ele não traciona, né? Ele relaxa já, né? Então, existe um relaxamento, tá? Ah, sim, A entendi. gente acomoda quando a gente tem dificuldade para enxergar, e aí a gente fica acomodando. Ah, Aí eu tá. tenho que colocar o óculos para parar de acomodar. Para não crescer mais, né? Para não Isso, hipertrofiar, igual você falou. exatamente. Show, entendi. Tá? Entendeu? Aham. E aí, o que a gente faz? Manter crianças em atividades mais tempos externas, né? Então, diminuir as demandas de acomodação, constrição pupilar também, que é a maior profundidade de foco, e a liberação de dopamina, que a gente já falou, né? Então, a liberação de dopamina na retina, o que a gente vai ter? Vai ter estímulo, né? Vai ter diminuição. A dopamina é um hormônio que vai diminuir o aumento da miopia. Por quê? Porque diminui o crescimento do olho. Por quê? Porque o organismo é assim. O sol libera dopamina. Isso a gente estudou. Então, foi feito estudo em pintinho, em rato, até no ser humano. Então, quem tem filho, quem tem sobrinho, estimular a criança a brincar, tá? Na rua, vê de longe. Ah, mas às vezes eu quero tomar um banho só sozinha com meu filho. O que eu faço para deixar ele, para entreter ele com alguma coisa? Põe ele na televisão. Deixa ele na televisão um pouquinho, lá longe, deixa 1 metro a televisão, deixa ele sentadinho, tá?
para a criança ficar não tendo tanto estímulo, tirando as demandas de acomodação, né? Que é a demanda do perto que a gente está falando tanto, tá? A ortoceratologia, eu falei para vocês, né? Que não é utilizada no Brasil, né? E aí usa essa lente dura na córnea. A atropina, que a gente já conversou sobre isso, né? Colocar regras nas crianças, né? Esse slide aqui eu gosto muito dele. Os pediatras aí de plantão, né? Regra para criança. Lembra desses videogames, gente, que a gente ficava no videogame jogando? Eu lembro que eu era viciada em Alex Kidd. Nossa, eu era viciada em Alex Kidd, amava aquele troço. E finalizei o Alex Kidd, ficava lá jogando. Tudo bem, tá lá na televisão, tá longe, dá uma limitada por causa do cérebro, senão a criança fica doida. Mas, pô, deixa ali, entendeu? Tira do joguinho daqui, ó, né? O problema da atropina, né, que a gente ficou aí um tempão para ficar com... Eu fiquei com muito medo no início, né, de passar atropina, porque tem alterações cerebrais, a criança pode ter crise convulsiva, taquicardia, boca seca, mas aí com essa dose bem baixa, a gente conseguiu diminuir. Eu deixo 0,01. Tem gente que deixa 0,3, né? Isso que ele está falando aqui com CA sobre A é a questão de acomodação, tá? Acomodação CA sobre A que a gente usa na oftalmologia, vocês não precisam saber disso, mas a gente usa uma dose muito baixa, muito diluída, tá? Para vocês terem uma ideia, a atropina no mercado é 1%, tá? Então, eu vou diluindo até 0,01, eu diluo no consultório. Tá? Eu faço isso, ou às vezes consigo manipular. Oi? Não ouvi, tá muito baixo. Tá ouvindo agora? Pouquinho, vamos, tenta. No caso da atropina que você falou com o Rafael, que ela, no caso, ela vai paralisar a musculatura ciliar, né? Para fazer acomodação. Mas, no caso, ela não perderia o foco de perto, usando a atropina? Então, com essa dose 0,01, ela vai paralisar muito pouco e já vai ter uma interferência muito grande, tá? Não é total, não é atropina 1%, tá? Ela vai ter uma influência na musculatura ciliar, mas ela vai diminuir essa influência, a criança continua enxergando. Então, está relacionada à dose, né? Se der muito... Relacionada à dose, totalmente. Então, uma dose muito alta aí, ela vai perder o foco, Não, né? não pode. A gente demorou muito para achar a dose, tá? Ficou muito tempo estudando isso. Obrigada. Nada. Então, gente, concluindo, né? A gente sabe que a gente diminuir essa acomodação, né? A exposição à luz solar em ambiente externo diminui a taxa de crescimento ocular, né? E um efeito aditivo potencial é a exposição à luz solar em ambientes externos, a ortoceratologia mais a atropina. Então, se o seu filho está com progressão de miopia, põe ele para ir para ambiente externo e procura um oftalmologista que tem habilidade com atropina 0,1%. Não vai, e ele vai, a gente com certeza vai conseguir controlar esse aumento absurdo da miopia e diminuir, em consequência, as miopias degenerativas, como foi o caso da Laura, no mundo, e a gente vai diminuir o impacto disso, né? As imagens da miopia, dificuldade para longe, né? Então, o paciente tem essa dificuldade de enxergar mais embaçado, né? O míope, ele tem uma convergência muito grande, né? O míope converge muito bem, então ele até consegue enxergar bem de perto, mas longe é uma catástrofe, né? Bom, a hipermetropia, a gente não pode abandonar, coitadinha, né? Que ela é extremamente importante, também é muito relacionada à hereditariedade, o olho é mais curto, né? A convergência do hipermétrope é bem menor, então o hipermétrope converge muito mal. Então, agora, depois da aula de miopia, o que acontece com o hipermétrope?
Ele enxerga mal para onde? Oi? Para perto, né? Então, o que acontece com ele? Ele tem uma péssima convergência, né? Ele não converge bem, ele não tem força nessa musculatura ciliar, né? Então, ele vai ter muita baixa visual para perto, né? Agora, dependendo do grau de hipermetropia, o paciente também enxerga mal para longe, tá? Então, assim, às vezes acima de 2 graus, a gente considera acima de 3, porque a convergência ela é extremamente importante e a acomodação, o olho consegue acomodar até 3 graus. Então, se o hipermétrope tem um grau acima de 3, ele também não vai enxergar bem para longe. O que é acomodar? É ele juntar essa imagem. Então, imagina o hipermétrope com 2,5 graus, tendo que fazer essa força muscular para enxergar. Então, às vezes, o hipermétrope tem muita queixa, que chama queixa de astenopia. O que é queixa de astenopia? Ele converge tanto para zerar o grau dele, com o próprio músculo, que ele tem muita dor de cabeça no final do dia. Aí, o que a gente tem que fazer? Passar um pouco de grau para o hipermétrope, né? A gente passa um pouco de grau para o hipermétrope para ele não ficar tendo essa força de convergência, dar uma relaxada na musculatura, tá? Tem gente que não aguenta, né? Então, o hipermétrope, às vezes você vai ver um e pouco de hipermetropia, a gente passa um pouquinho para dar uma aliviada nas queixas de astenopia do hipermétrope. Então, o hipermétrope, o que acontece com a criança míope? A criança míope, ela tem um mundo de perto bom, o mundo de longe ruim. O hipermétrope, ele tem um mundo de perto péssimo, né? Então, ele não desenvolve a visão em nada, tá? De perto, né? Dependendo do grau, se for acima de 3, a gente tem que corrigir para longe também o hipermétrope, tá? Olho pequenininho. E o astigmata? O astigmata também tem relação com hereditariedade. O astigmatismo tem olho grande e olho pequeno? Não. O astigmatismo tem uma irregularidade na córnea. Então, a hora que o raio ele entra, ele bate na irregularidade, ele é refratado. Ele não chega na retina centralzinho, centrado, né? Ele refrata, né? Então, por isso que o paciente pode ser míope e astigmata, hipermétrope e astigmata no mesmo olho. Ele não pode ser míope e hipermétrope no mesmo olho, mas ele pode ser míope num olho e hipermétrope no outro, tá? Ele pode ser assim. Por quê? Ele pode ter um olho grande e um olho pequeno. E pode ter astigmatismo em tudo. Agora, no mesmo olho, ele não pode ser míope e hipermétrope, tá? Ele não pode ter olho grande e pequeno ao mesmo tempo, tá bom? Professora. Oi. Essa irregularidade na córnea, ela pode ser causada por trauma? Pode, Ah, com beleza. certeza absoluta. Causada por trauma, causada pela própria hereditariedade. E a gente vai falar aqui do ceratocone, né? Que é uma doença, que é um cone na córnea. A córnea ela tem esse formato asférico, né? Redondinho, né? Um semicírculo. Quando a gente tem um ceratocone, imagina um cone de rua. A córnea vira um cone na região paracentral inferior. Então, a córnea fica bicuda. Imagina o quanto de astigmatismo que esse paciente tem, né? Muitas vezes, ceratocone demanda transplante de córnea, porque o olho é tão irregular, astigmatismos de 10, 11, que a gente não consegue nem colocar a lente de contato dura para dobrar o cone para o paciente conseguir enxergar, né? Muitas vezes ele tem lesão nessa região, então, para devolver a acuidade visual, o ceratocone é uma das principais causas de transplante de córnea no mundo, tá? Faz um baita de um astigmatismo. E ele pode ser miópico ou hipermetrópico, como eu falei, ter miopia e astigmatismo, ter hipermetropia e astigmatismo no mesmo olho, tá? Alguém quer falar? A baixa visual é longe e perto, né? Porque fica tudo embaçado. Você olha tudo embaçado, tá vendo a Mariana embaçada, a Estelinha com óculos aqui assim a mais, fica tudo embaçado, meio borrado a visão do astigmatismo, tá? Professora? Oi. Me tira uma dúvida.
Claro. Por que que... Tá Tipo assim, falando? quando eu vou... O quê? Quem tá falando? A Laura. Oi, Laura. É que De eu não tô novo. vendo. De novo, sou eu. Ah. Por que que quando vai fazer a lente de contato, não usam o grau do astigmatismo? E na hora da lente do óculos, sim? Depende. Depende, sim. Tem Eu uma coisa sinto que muita... chama equivalente esférico, tá? Que é muito Uhum. específico para vocês, que a gente consegue cortar um pouco do grau do astigmatismo e passar para o grau esférico, tá? Então, às vezes, a gente consegue usar uma lente gelatinosa e compensando no grau do esférico e tirando um pouco do grau do cilindro. Geralmente, a gente divide por 2 e passa para o esférico, né? Se o astigmatismo não for muito alto. Agora, se o astigmatismo for muito alto, ou for um pouco alto, assim, 1,5, 2, que faz diferença, que o equivalente esférico não vai conseguir compensar, a gente tem que fazer uma lente de contato tórica. Então, depende muito, a gente chama lente de contato geotórica, depende muito do astigmatismo e depende muito da sua adaptação de lente. Então, geralmente, eu faço adaptação de lente de contato em paciente e vejo se ele vai ficar bem com o equivalente esférico ou com a lente geotórica, tá? Então, E quando eu tem não... muito grau de astigmatismo, tem que colocar lente rígida, lente dura, não dá para colocar lente geotórica. Eu já tentei usar essa tórica, só que eu não me adaptei. Aí, por Parecia isso... que ela... Eu não sei, eu não sei se eu não me adaptei, tipo, à marca da lente, eu não sei. Ela me incomodava muito, eu não me adaptei. Aí, só que toda vez quando eu vou fazer minha lente, todo mundo fala. Às vezes eu levo na ótica o meu grau e falo, não, tem que compensar seu grau para menos. Aí, porque todo mundo é assim, compensa para menos. Só que quando compensa o meu grau para menos, eu não enxergo. É lógico, tá errado, tem que compensar para mais. Se você tem astigmatismo, tem que fazer equivalente esférico. Aí, assim, tá o meu errado. grau é 12, me dão uma lente 11,5. Quanto você tem de astigmatismo? 1,75. Eu tenho 12 de Então, da miopia. 0,75, 12, tem que fazer uma lente de 13 para você. E geralmente falam que tem que ir para menos. E aí... porque o míope, a gente tira meio grau da lente. Só que você tem mas quando tiram meio grau astigmatismo. para mim, eu não enxergo. Então, só que você tem astigmatismo. Então, a gente tem que fazer o equivalente esférico. Entendi. Aí Passar um pouquinho mais. Eu tiro meio grau e boto o do astigmatismo. Seria isso? 12, põe 12,75 para você, entendeu? Uhum. Que vai ficar bom. Porque eu tô usando uma lente 11,5 e eu sinto que tá fraca. É por causa do equivalente esférico do astigmatismo. Entendi. Tem que colocar, tá? Tá, obrigada. Nada. E aí, a presbiopia, né? Oi. Eu tenho uma dúvida. Isso que a Laura perguntou em relação à lente do astigmatismo. Sempre que eu vou fazer minha lente de contato, eu tenho... Aí eu não sei, eu acho que eu já usei tórica e rígida, não sei. Porque todas as vezes que eu vou encomendar, eu já fui em 2 médicas diferentes, né, para ver a questão da lente de contato quando eu comecei a usar, que foi com 15 anos mais ou menos. E aí elas sempre falavam que tinha que ser... Eu não conseguia encomendar ela na ótica, sempre tinha que ser no oftalmo, porque tinha que colocar o astigmatismo junto. Eu tenho, acho que 3,5 e 2,75, por aí. A sua lente de astigmatismo, né? A sua lente tem que ser tórica. A sua lente não tem como ser gelatinosa, tem que ser tórica, obrigatoriamente. Isso aí. Mas eu percebo que eu enxergo melhor quando eu tô com a lente do que com óculos. Porque não tem a distância... com certeza. O óculos, a gente tem uma coisa chamada distância vértice. Ainda mais quem tem muito astigmatismo como você, né? A distância vértice é a distância do nariz para o olho. Então, tem um vão aqui. Então, o óculos, ele tem uma visão muito pior do que a lente, porque a lente não tem distância vértice. Você coloca o grau direto na córnea, né? Então, por isso, você enxerga melhor com a lente. Além de apertar seu astigmatismo, né? Que o grau, às vezes, qualquer tortuosidade que ele faça, o astigmatismo sai do eixo, a lente não, ela está dentro do seu olho. Entendi. E outra coisa, a espessura da córnea, ela tem alguma relação com a probabilidade de ter ceratocone ou algo do tipo? O ceratocone geralmente tem espessura da córnea muito fina. A espessura da córnea geralmente é 520, 530. O ceratocone faz uma espessura de mais ou menos 300, né? Então, o próprio ceratocone afina a córnea na região paracentral inferior.
Então, assim, não, o próprio ceratocone faz o afinamento corneano. O que o afinamento corneano ele tem muita relação é com glaucoma. Quanto mais fina é a sua córnea, por natureza, você nasceu anatomicamente com uma córnea fina, a sua pressão do olho tende a ser maior. Tá? Então, a relação é maior com glaucoma. O ceratocone em si, a própria doença já faz afinamento corneano. Tá? Entendi. Obrigada. Nada. Então, a presbiopia, como eu estava falando para vocês, sou eu ano que vem, é baixa de visão só para perto, né? Não tem nada a ver com córnea, com tamanho de olho, é a nossa querida musculatura, né? A nossa musculatura ciliar ali, que está fraquinha, ela começa a perder força, e aí acima de 40 anos você começa a esticar o braço. Eu costumo falar que pacientes muito altos têm o braço muito longo e aí consegue até uns 45 anos ficar sem usar óculos. Mas gente baixinha, que tem bracinho curto, é difícil esticar o braço para enxergar de perto. Também diminui a acomodação, diminui a elasticidade progressiva do cristalino, diminui a convergência do cristalino e o paciente começa a ter baixa de visão para leitura. Então, a sintomatologia geral, né? Baixa de visão, astenopia, que é aquilo que eu falei para vocês, o paciente começa a ter lacrimejamento, dor de cabeça, dor no olho, né? Dor ocular ou periorbitária, ardência, lacrimejamento, hiperemia, o olho fica vermelho, a cefaleia frontal no final do dia. Agora, o paciente acorda com dor de cabeça, provavelmente não é grau, tá, gente? Provavelmente é enxaqueca, né? Agora, no final do dia, ele começa a ter dor, e a cefaleia frontal, principalmente, né? A gente pode pensar em falta de grau. E o prurido intenso, tomar muito cuidado com quem é coçador crônico com ceratocone, que você coça o olho, você induz um cone embaixo, ó, tá? Coçar o olho induz ceratocone, tá? Muito complicado, cuidado. E aí, a miopia, nós utilizamos as lentes divergentes, a hipermetropia, lentes convergentes, o astigmatismo, lentes tóricas. O que são lentes tóricas? Lentes com eixo. Por quê? A Estelinha tem alto astigmatismo. Ela tem um eixo aonde, ou seja, imagina o olho tem 360 graus. Ele é uma bolinha, é um círculo a córnea, né? Então, 180 graus, 90 graus e os eixos oblíquos. Então, a Estelinha, por exemplo, tem uma irregularidade a 90 graus. Então, a gente tem que tratar a irregularidade no eixo do astigmatismo. Por isso que o astigmatismo tem eixo, que é onde a gente trata o grau com lente tórica, tá? A presbiopia, lentes convergentes para perto, e aí a gente adiciona no óculos do longe, que aí são as lentes bifocais ou as lentes multifocais, tá? Então, as lentes esféricas, nós tratamos com a miopia, a hipermetropia e a presbiopia, e as lentes cilíndricas ou astigmatismo. Lembrando que o astigmatismo tem eixo, tá? E as lentes de contato, podemos ter as lentes gelatinosas, quando a gente só tem grau esférico para corrigir miopia ou hipermetropia, ou quando o astigmatismo for pequeno, que a gente consegue fazer um equivalente esférico. A gente pega um pouquinho do astigmatismo e coloca no grau esférico e o paciente fica muito bem. Lente de silicone hidrogel, ela pode ser de uso diário, né, com descarte diário ou prolongado, de 15 a 30 dias, descarte prolongado. As lentes rígidas, duras, ou as lentes rígidas gás permeáveis, muito boa para pacientes que têm astigmatismo muito alto e ceratocone, tá? Essas lentes são extremamente importantes. E existem lentes tóricas, né, do astigmatismo, lente de contato tórico, como a gente já falou, e as lentes de contato multifocais, para o paciente que tem dificuldade para longe e para perto, tá? Hoje a tecnologia é muito alta. E a lente ótima para ceratocone é a lente escleral hoje em dia, tá?
essa dupla face a gente chama de piggyback, mas a lente escleral ela é fantástica para quem tem ceratocone. É uma lente pequenininha, dura, que vai lá em cima do conezinho e trata e diminui a quantidade de astigmatismo. Tá? Então, a lente escleral hoje é extremamente utilizada, né? As lentes de contato, tomar muito cuidado, né? Com a utilização, com relação à higienização da lente. Tem um mês que uma paciente transplantou a córnea, porque dormiu uma semana com lente de contato, chegou com o olho derretendo no consultório, a córnea em melting, que a gente fala. Eu fiz cultura, veio pseudomonas, tá? Então, ela transplantou, eu caminhei para Sorocaba, né? Porque o banco de olhos lá é muito intenso, eles ligam para a gente pedindo para encaminhar paciente para transplantar. A gente fez um transplante lá, eles fizeram um transplante a quente, de córnea total, e a paciente recuperou a visão, tá? Então, muito cuidado com lente de contato. E a cirurgia refrativa, todo dia tem alguém que me manda um WhatsApp perguntando, né? Então, cirurgia refrativa, hoje em dia a gente usa ou o LASIK ou o PRK, que são essas duas técnicas. O LASIK a gente levanta um flap e aplica o laser, o PRK é direto na córnea. Ceratotomia radial não usa mais, tá? Que são cortes na córnea, não existe mais essa técnica. Hoje nós temos consequências dessa técnica e as lentes intraoculares não são liberadas no Brasil, que é a facorrefrativa com cristalino transparente, só nos Estados Unidos. O Brasil, para você tirar um cristalino e colocar uma lente no lugar, tem que ter catarata, tá? Então, não é liberado no Brasil a facorrefrativa, tá? O PRK, o LASIK, você libera um pouquinho, um flap da córnea e aplica o laser aqui, depois volta com flap na córnea, sem ponto, sem nada. Corrige o grau, né? Diminui o tamanho do olho, no caso da miopia, e que aí a gente aplica o laser central. No caso da hipermetropia, a gente aplica o laser periférico e faz o olho crescer um pouquinho, tá? Qual que é a indicação da cirurgia refrativa, né? Miopia até 10, hipermetropia até 6, astigmatismo até 6, com córnea espessa. Então, a gente tem que ver uma córnea, dependendo do grau, acima de 520 microns, para poder ter um bom resultado cirúrgico e o paciente, entre aspas, zerar o grau, tá? É muito rápido, 8 minutos cada olho. Professora, Oi. pode repetir o limite dos graus? Posso, lógico. Miopia, 10. Hipermetropia, astigmatismo, 6. A idade também tem indicação, né, professor? Depende. Não, a partir de 23 anos, né? Porque o grau está estabilizado, com 1 ano de grau estabilizado. E aí vai até a idade que quiser, mas o problema é que com 40 anos o paciente tem dificuldade para perto, né? Então, a dificuldade para perto da presbiopia não corrige na cirurgia refrativa, porque é muscular, não é corneana, tá? Então, com 40 anos você vai ficar presbita, não tem jeito, para todo mundo, menos para a Estela, que é míope. A Estela vai tirar o óculos quando ela tiver 40 anos e vai enxergar tudo de perto. Beijo o ombrinho assim, ó. Isso aconteceu com a minha Dinda. Ela é muito engraçada, porque eu tô com lente, aí eu não tô mais enxergando de perto, aí agora eu tô tendo que ficar usando óculos. Eu daqui a pouco eu tô com multifocal, 0 para longe, para perto um pouquinho, para não ficar dando muito na cara, tirando e colocando, né? Aí vai falar, ih, ela tá presbita. Aí eu faço um multifocal bonitão. Tem alguma técnica que possa ser feito? Você falou do limite da espessura da córnea. Quando a pessoa tem a córnea mais fina? PRK é indicado para córnea mais fina. Por quê? Porque você não levanta flap. Então, você desepiteliza o epitélio e aplica o laser direto. Qual que é a diferença? As duas técnicas super seguras, só que o PRK você vai demorar 7 dias para recuperar. O LASIK, no outro dia, você já está trabalhando. Entendi. É porque eu lembro que quando eu fiz um exame, né, que eu queria fazer cirurgia. Aí a oftalmo falou que eu não podia fazer por causa da espessura da minha córnea, que era muito fina. Aí para corrigir a quantidade de grau que você tem, 3 de astigmatismo. Ela falou que não.
ela falou que não dava, não era suficiente. Com certeza. Eu sei. Professora, Eu falo isso várias vezes por dia. Mas usa lente de professora, contato. Oi. no astigmatismo, por essa irregularidade na córnea, ele pode causar lesão na córnea? Se a irregularidade for tão intensa que pode causar uma ectasia, que a gente fala, que é um desgaste da córnea, alteração celular, quebra da membrana de Descemet, que é uma das camadas da córnea, sim, tá? Pode fazer essa lesão. Porque, assim, a curvatura normal, ela varia entre 43 e 44 de curvatura, né? Quando você tem um ceratocone, pra você ter uma ideia, ela fica com 50 de curvatura, muito curva, né? E numa degeneração marginal pelúcida, por exemplo, que a córnea ao contrário, ela é plana, ela fica 39, 38, que a córnea fica muito plana, né? Que é outra doença de córnea, tá? Então, depende da tamanho da curvatura. Se for acima de 50, tem lesão, sim. Entendi. Obrigada. Nada. Professora, Oi. qual é o motivo do buraco na retina? Quem está falando? Gustavo. Oi, Gustavo. Buraco macular, é o que você está falando? Se for o buraco macular, assim, se você estiver falando de buraco macular ou se você estiver falando de rotura na retina, não sei o que você está querendo dizer. Se for o buraco macular é degeneração de vítreo posterior. Então, o descolamento de vítreo posterior, ele, em cima da mácula, a gente tem um gel dentro do olho que chama vítreo. Quando a gente tem a mácula e tem o descolamento do vítreo em cima da mácula, tracionando, essa mácula vai perdendo célula e a gente vai fazendo buraco na mácula, que varia de 1 a 4 graus, né? E aí existe uma cirurgia que chama pucker macular, que a gente sutura a mácula, tenta voltar para o lugar, mas o paciente fica com anisometropia no pós-operatório. O que é isso? Ou metamorfopsia. Ele começa a ver tudo inclinado, né? Porque a mácula é o que dá a nossa nitidez da visão. Então, ele começa a ver as formas todas inclinadas. Então, se for um buraco macular, causa descolamento de vítreo posterior principal. Se for rotura retiniana, a principal causa é o automíope, porque tem uma fragilidade da retina, né? Tem uma retina muito fina e alta tendência à rotura. Eu não sei o que você quer dizer, tá bom? Mas se for isso, for buraco macular, é descolamento de vítreo posterior. Porque eu corrigi esse buraco, não sei qual que é, com laser. Então você tem uma rotura, vamos lá. Então, provavelmente você tem uma degeneração látice da retina, tá? E aí você fez, a gente chama de paving stone, ou pedra de calçamento. Provavelmente você tem algumas áreas de fragilidade retiniana, não sei se você é automíope, ou se você tem uma degeneração intrínseca sem nenhuma causa. E aí, esse laser a gente faz para diminuir a chance de você ter um descolamento de retina. Então, todo automíope ou todo mundo que faz mapeamento de retina, a gente tem que ver a retina periférica, porque às vezes você tem uma área de atrofia da retina, de alteração retiniana, que faz uma fragilidade. Então, a gente cerca com laser ali para aquele flap não levantar e entrar líquido e descolar a retina. Então, é um tratamento que a gente faz para paciente que tem degeneração retiniana periférica, ou paving stone, ou látice, ou, enfim, várias outras causas de degeneração retiniana. Entendi, obrigado. Nada. É para evitar descolamento de retina. Alguém mais? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Nesse pôr do sol lindo. Cadê o Daniel? Não sei se eu respondi as perguntas dele. Estou aqui. Oi, e aí? Não, Respondi? show de bola. Perfeitamente. Então tá bom, que ótimo. Então tá, Obrigado. meus queridos. Obrigado mesmo. Bom final de semana para vocês. Nossa, sala cheia, eu acho que a miopia deu uma ativada na galera.
Obrigada pela aula, professora. Imagina, bom final de Obrigado semana pela para aula, vocês. professora. Obrigada, Semana, professora. até Qualquer semana que coisa, eu tô vem. lá no ambulatório daqui a umas 2 horinhas. Eu vou lá para o ambulatório de oftalmo, tá bom? É lá Valeu, no professor. HU. Obrigada Obrigado, pela hein? aula, professora. Imagina, gente. Obrigado vocês por terem me ouvido aqui por esse tempo todo. Eu que agradeço, tá bom? Excelente fim de semana. Valeu. Para você também, Daniel. Um beijo. Antônio, Mariana, todo mundo que tá falando comigo aqui. Um beijão, tá? Obrigado pela aula, professor. De nada. Obrigada a você. Professora, Oi, amor. qual foi o livro que você tinha recomendado na última